Imagine acordar amanhã e descobrir que seu trabalho simplesmente não existe mais. Uma máquina, um software ou uma inteligência artificial agora faz tudo o que você fazia, só que melhor, mais rápido e mais barato. Parece coisa de filme, certo? Mas essa realidade pode estar mais próxima do que você imagina. Elon Musk, um dos empresários mais influentes do mundo, já afirmou que haverá cada vez menos empregos que um robô não possa fazer melhor que um humano. E segundo ele, essa transição não pode ser evitada. A questão não é se isso vai acontecer, mas quando. A IA já está substituindo trabalhos manuais e até intelectuais. Carros autônomos ameaçam motoristas. Softwares de contabilidade fazem cálculos sem erro. Chatbots atendem clientes sem precisar de um ser humano. Em pouco tempo, milhões de empregos podem desaparecer. E a pergunta que fica é: o que faremos quando a IA tomar conta do mercado de trabalho? Segundo um relatório do Fórum Econômico Mundial, até 2025, 85 milhões de empregos serão eliminados pela automação. Em contrapartida, novas funções podem surgir. Mas será que essas oportunidades serão acessíveis para todos? Diante desse cenário, Elon Musk sugere uma solução polêmica: a Renda Básica Universal, RBU. Segundo ele, quando não houver mais trabalho suficiente para todos, os governos terão que pagar um salário fixo para cada cidadão, independentemente de ele estar empregado ou não. Mas será que isso realmente funcionaria? Ou estaríamos caminhando para uma crise social sem precedentes? No próximo tópico, vamos entender como a IA já está transformando o mercado de trabalho e quais profissões podem estar com os dias contados. Se há alguns anos a automação era uma preocupação apenas para empregos manuais, hoje a realidade é bem diferente. A inteligência artificial está substituindo não só trabalhos repetitivos, mas também atividades que antes exigiam raciocínio humano e criatividade. Para entender o impacto disso, basta olhar para algumas das profissões que já foram parcialmente ou totalmente automatizadas. Atendentes de telemarketing, chatbots e assistentes virtuais como o ChatGPT e a Alexa já fazem esse trabalho sem precisar de um ser humano do outro lado da linha. Caixas de supermercado. Muitos mercados nos Estados Unidos e na Europa já usam sistemas de autoatendimento, eliminando a necessidade de funcionários no caixa. Motoristas de transporte e entrega. Empresas como Tesla e Waymo já têm carros autônomos que podem substituir motoristas de táxi, Uber e caminhões de entrega. Jornalistas e criadores de conteúdo. Sim, até profissões que dependem de criatividade estão sendo afetadas. Algoritmos já conseguem escrever notícias, roteiros e até mesmo criar vídeos completos. E isso é só o começo. Segundo um estudo da consultoria McKinsey, até 2030, cerca de 800 milhões de empregos poderão ser perdidos para a automação. Mas isso significa que o fim do trabalho humano está próximo? A verdade é que, ao mesmo tempo que alguns empregos desaparecem, novas funções surgem. Cargos como engenheiros de IA, analistas de dados e especialistas em ética de tecnologia estão em alta. Porém, a grande questão é: será que todos terão a capacidade de se adaptar a essas novas profissões? Nem todo mundo terá tempo, dinheiro ou conhecimento para aprender uma nova habilidade e migrar para outro setor. Isso pode levar a um desemprego estrutural massivo, onde milhões de pessoas simplesmente não terão como se recolocar no mercado. E é exatamente por isso que Elon Musk e outros especialistas acreditam que a renda básica universal pode ser a única solução viável. Mas como funcionaria esse modelo econômico? No próximo tópico, vamos entender como a RBU pode impactar nossas vidas.
Se a inteligência artificial realmente acabar com milhões de empregos, como as pessoas vão sobreviver? De onde virá o dinheiro para pagar as contas, comprar comida e manter um padrão de vida digno? É nesse cenário que surge a proposta da Renda Básica Universal, RBU. Uma ideia que Elon Musk acredita ser inevitável. O conceito é simples. Todos os cidadãos receberiam um valor fixo mensal do governo, independentemente de estarem empregados ou não. A RBU já foi testada em algumas partes do mundo e os resultados foram interessantes. Finlândia, 2017 e 2018. Um experimento pagou cerca de 560 euros por mês para desempregados. O resultado? Os beneficiários relataram maior bem-estar e menos estresse financeiro, mas não houve grande impacto no retorno ao trabalho. Canadá, Ontário, 2017 e 2019. O governo ofereceu um valor entre 1.320 e 1.920 dólares canadenses por mês para participantes de baixa renda. O experimento foi encerrado antes da conclusão, mas os dados indicavam melhora na qualidade de vida. Estados Unidos, Alasca. Desde 1982, o Estado paga um valor anual a todos os cidadãos através do Fundo Permanente do Alasca, que distribui parte dos lucros da exploração de petróleo. A ideia de um salário universal pode parecer utópica, mas a lógica por trás disso é clara. Se as máquinas estão produzindo toda a riqueza, esse dinheiro precisa ser redistribuído de alguma forma. Mas há um grande problema. De onde viria esse dinheiro? Algumas propostas sugerem que grandes empresas de tecnologia e automação, como Tesla, Amazon e Google, pagassem mais impostos para financiar a RBU. Outros defendem o uso de recursos naturais ou até moedas digitais controladas pelo governo para sustentar o sistema. A questão é que, apesar de parecer uma solução interessante, a renda básica universal tem muitas críticas. Será que ela realmente funcionaria na prática? Ou criaria uma sociedade dependente de auxílios governamentais? No próximo tópico, vamos ver os argumentos contra a RBU e os desafios que ela pode trazer. A ideia de receber dinheiro todo mês, sem precisar trabalhar, pode parecer atraente. Mas será que a renda básica universal, RBU, é realmente viável? Apesar de Elon Musk e outros especialistas defenderem essa solução, muitos economistas, empresários e políticos questionam seus efeitos práticos e sustentáveis. Aqui estão as principais críticas à RBU. 1. Quem vai pagar essa conta? Governos já enfrentam dificuldades para manter programas sociais básicos. Se a RBU fosse implementada, os custos seriam gigantescos. Para financiar esse modelo, algumas propostas incluem aumento de impostos para grandes empresas, mas isso poderia levar empresas a saírem do país. Taxação de robôs e automação. Mas será que isso não frearia a inovação? Imposto sobre grandes fortunas. Seria suficiente para cobrir bilhões de pessoas? Nenhum desses modelos é simples e cada um traria impactos diretos na economia global. 2. O risco de criar uma sociedade acomodada. Se as pessoas recebessem dinheiro sem precisar trabalhar, isso reduziria a produtividade. Alguns críticos afirmam que a RBU poderia gerar uma sociedade dependente do governo, onde poucos estariam motivados a buscar empregos e empreender. Mas há um contra-argumento. Em experimentos como o da Finlândia, as pessoas não pararam de trabalhar. Na verdade, muitas investiram esse dinheiro em educação ou novos negócios. Ou seja, o impacto da RBU pode variar dependendo da cultura e do contexto econômico de cada país. 3. Será que o dinheiro distribuído seria suficiente? Se o valor da RBU for muito alto, poderia gerar inflação, diminuindo o poder de compra da população. Se for muito baixo, não resolveria o problema da desigualdade. Qual seria o equilíbrio ideal? 4. A elite.
continuaria concentrando riquezas. Mesmo com a RBU, o poder econômico seguiria nas mãos das grandes corporações e dos bilionários da tecnologia. Afinal, são eles que controlam os sistemas de automação e inteligência artificial. Será que a RBU realmente redistribuiria a riqueza de forma justa? Apesar dessas críticas, alguns especialistas acreditam que a RBU pode ser apenas uma parte da solução. Outras medidas, como redução da jornada de trabalho, capacitação profissional e incentivos para novas áreas de emprego, podem ser combinadas para evitar um colapso social. Mas além das questões econômicas, há um desafio ainda maior. Se a IA eliminar a necessidade de trabalho, o que dará sentido à vida das pessoas? No próximo tópico, vamos discutir um problema que nem o próprio Elon Musk tem certeza de como resolver. Se o trabalho deixar de ser uma necessidade para sobreviver, como as pessoas encontrarão propósito e significado na vida? Esse é um dos maiores desafios da era da inteligência artificial, e nem Elon Musk tem uma resposta clara para isso. Por séculos, o trabalho foi visto como um pilar da identidade humana. Nossa rotina, status social e até autoestima estão profundamente ligados ao que fazemos para viver. Em muitas culturas, o trabalho não é apenas uma fonte de renda, ele dá um senso de propósito e utilidade. Mas o que acontece quando as máquinas fazem tudo por nós? Essa é uma questão que já começou a afetar algumas áreas. Veja o exemplo dos aposentados ou de pessoas que herdaram fortunas e não precisam trabalhar. Muitos deles relatam sentimentos de solidão, falta de propósito e até depressão. O mesmo pode acontecer com a sociedade em larga escala se o trabalho se tornar irrelevante. Alternativas para encontrar propósitos sem trabalho. Se um futuro sem trabalho for inevitável, a humanidade precisará encontrar novas formas de significado. Algumas possibilidades incluem criatividade e arte. Com menos necessidade de trabalho, as pessoas poderiam se dedicar mais à música, literatura, cinema e artes em geral, ciência e pesquisa. Um mundo sem trabalho poderia liberar mentes brilhantes para explorar novos campos da ciência e da inovação. Ativismo e voluntariado. Muitas pessoas poderiam investir tempo ajudando os outros e contribuindo para causas importantes. Simulação digital de experiências. Algumas teorias sugerem que, no futuro, viveremos realidades virtuais imersivas que substituirão a necessidade do trabalho como fonte de significado. Por outro lado, há um risco enorme: o tédio e o vazio existencial. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche dizia que o ser humano precisa de desafios e dificuldades para crescer. Se tudo for fácil e acessível, será que perderemos a motivação para evoluir? A verdade é que não sabemos ao certo como será esse futuro. A IA pode libertar a humanidade da necessidade de trabalhar ou criar uma crise de identidade global. O que nos leva à grande questão: a renda básica universal é realmente a solução ou apenas um paliativo temporário? No próximo e último tópico, vamos fechar essa discussão e deixar um questionamento importante para você refletir. A inteligência artificial está avançando rapidamente, e a questão já não é se ela substituirá milhões de empregos, mas quando. Elon Musk e outros especialistas acreditam que a única solução para evitar o colapso social é a renda básica universal. Mas será que isso realmente funcionaria? De um lado, a RBU poderia garantir que ninguém passasse fome ou vivesse na miséria em um mundo onde a IA faz todo o trabalho. Mas do outro, ainda existem muitas questões sem resposta. Quem vai financiar esse sistema? Como evitar que a sociedade se torne dependente do governo? Será que as pessoas ainda terão motivação para inovar e crescer?
E além das questões econômicas, há o problema mais profundo. O que dará sentido à vida humana em um mundo onde trabalhar não é mais uma necessidade? Para alguns, esse futuro pode ser um paraíso de liberdade e criatividade. Para outros, pode ser um vazio existencial difícil de suportar. A verdade é que ninguém sabe exatamente como isso vai acontecer. Mas uma coisa é certa: as próximas décadas serão decisivas para definir o papel do trabalho na sociedade. Agora, eu quero saber sua opinião. Você acredita que a inteligência artificial vai acabar com os empregos? A renda básica universal é a solução ou apenas um paliativo? Você se sentiria bem vivendo em um mundo onde não precisa trabalhar? Deixe seu comentário. Vamos debater esse futuro juntos. Se inscreva no canal para mais conteúdos sobre tecnologia, IA e o futuro do trabalho. Deixe seu like se esse vídeo te fez pensar. Até a próxima.